Bom dia, meu povo cripto. Está começando mais um episódio do podcast A Voz do Cripto. Comigo, Mário Luiz Petrolina, trazendo conteúdo que transforma. Se é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta de onde você está ouvindo. Aqui o papo é direto, sem enrolação. Análise real, baseada em dados e sem nenhuma recomendação de compra ou venda. Hoje é quarta-feira, 7 de maio de 2025 e o clima é de espera tensa nos mercados. Vamos ver o que está rolando lá fora. Status das bolsas mundiais. SP500 leve queda de 0,4%, investidores cautelosos antes da fala do Fed. Nasdaq queda de 0,6%, setor tech em compasso de espera. Nikkei Japão positivo 0,3%, recuperação com apoio do BOJ. DAX Alemanha estável, o mercado já precificou juros. CAC 40, França, leve baixa, foco na inflação local. FTSE 100, Reino Unido, neutro. Hang Seng, Hong Kong, queda de 1,1%, o impacto das falas de Trump e das tarifas. Ibovespa, queda de 0,9%, puxado por commodities e risco fiscal. Moedas fiduciárias versus real. Dólar, USD-BRL. 5,71, fortalecimento antes da fala do Powell. Euro 6,18, Libra 7,25, Iene estável, Yuan leve alta. Commodities, direção do dia. Ouro neutro, mercado aguardando o sinal do Fed. Petróleo leve queda, estoques pressionando. Gás natural queda de 1,9%, prata estável, café leve alta. Liquidez global. Fed. Fala do Powell hoje às 3h30, deve mexer tudo. BCE, Europa, pausou altas de juro, Europa mais cautelosa. BOJ, Japão, segue expansionista. China, estímulos moderados e cautela com as tarifas do Trump. Agenda crítica do dia. 3 horas, decisão da taxa de juros pelo Fed. 3h30, coletiva de imprensa com Jerome Powell. Impacto esperado, aumento de volatilidade do dólar, bolsas e criptomoedas. Vamos fazer agora uma análise das criptomoedas, sempre reforçando que aqui não é análise de compra ou de venda, certo? Nem de recomendação, apenas análise. Hoje vamos analisar os movimentos das principais criptos, Bitcoin, Ethereum, Avax, BNB, Solana, Link, DOT e Near. Vamos começar pelo Bitcoin. Preço atual 95 mil, RSI em 55, zona neutra, MACD cruzando para cima, sinal positivo, volume abaixo da média, ponto de atenção, mercado aguardando o Fed antes de romper resistência em 96 mil. Ethereum, preço 4.800, RSI em 60, começando a entrar em sobrecompra, volume forte, sinal de entrada institucional. Cruz de ouro confirmada, 50 acima da 200. Ponto de ação, observar a reação nos 4.850. Avax, preço, 35 dólares. Cruz da morte ativa, 50 abaixo da 200. RSI em 40, zona de atenção. Volume, alto mais compressão vendedora, tendência de baixa. BNB, preço, 600 dólares. RSI em 65, sobre compra, MACD positivo, volume estável, leitura, tendência de alta confirmada, mais atenção ao esgotamento. Solana, preço 150 dólares, RSI em 45, cruz da morte formada há 2 dias. Volume crescente com tendência de baixa, situação delicada, evitar entradas agressivas. Link, preço 25 dólares. RSI em 35, zona de sobrevenda, MACD negativo, volume alto, pressão vendedora forte, leitura ainda sem sinal de reversão. DOT, preço 10 dólares, RSI em 40, volume fraco, cruz da morte recente, recomendo observar, se perder 9,50 dólares, pode buscar fundo anterior. Near, preço 8 dólares, RSI em 30, sobrevenda forte, volume ainda alto, possível armadilha de liquidez, esperar reversão confirmada. Resumo do bloco. As 3 com maior força hoje: Ethereum, BNB
Bitcoin. As três com mais fraqueza: AVAX, Link e NEAR. Lembrando, isso é leitura de tendência, não recomendação de compra ou de venda. Vamos agora para a leitura estratégica do dia. O que as baleias e os grandes institucionais estão fazendo? Bitcoin, aumento de transferência para carteiras frias, sinal de acumulação. Ethereum, forte entrada em contratos futuros, pode indicar alta especulativa no curto prazo. Altcoins, grande parte das baleias estão saindo de tokens menores e focando em Ethereum e Bitcoin nesse momento. ETFs de Bitcoin registram entrada líquida de 480 milhões de dólares na última semana. Open Interest subiu em mais de 8% nas últimas 24 horas em contratos futuros de Bitcoin e Ethereum. Mercado está se posicionando antes da fala do Fed. Volatilidade à vista. Sentimento do mercado. O índice está hoje em 52, zona neutra, mas com viés de medo moderado. Expectativa da fala do Powell às 3h30 está segurando entradas mais agressivas. Comportamento técnico observado: muito stop abaixo das médias móveis dos últimos dias, liquidez concentrada logo abaixo dos suportes principais, risco de armadilhas de baixa. Stop ajustado e observar suporte-chave do BTC em 93.500. Para quem está de fora, esperar a fala do Fed antes de agir. Altcoins fracas, tendência ainda de distribuição, atenção redobrada. Agora é hora de olhar os sinais que o Smart Money acompanha em silêncio. No gráfico de 4 horas do BTC temos um gap importante na região entre 92.800 e 93.300. Hoje o mercado pode buscar esse gap antes da fala do Fed. Região de defesa institucional do Bitcoin marcada entre 91.000 e 92.000. No Ethereum, zona de interesse entre 4.650 e 4.700. Essas zonas costumam ser áreas onde o preço desacelera ou reverte. Open Interest dominante. Concentração alta nos contratos longos de Bitcoin nas últimas 12 horas. Isso indica que o mercado está tentando puxar o preço para cima antes da fala do Fed. Risco de liquidação em massa se o movimento for contrário após as 3h30. Maior volume das últimas 48 horas está na região dos 94.500 no Bitcoin. Isso cria um possível ponto de controle. Se perder esse nível, pode acelerar a queda. Se mantiver, serve de suporte técnico importante. Dados mostram que os institucionais estão evitando aumentar a exposição agora de manhã. Espera-se volume explosivo entre 3 horas e 17 horas, durante e após a fala do Fed. A estrutura mostra posicionamento silencioso de defesa nas faixas de suporte. Expectativa de movimento forte após a decisão do Fed. O mercado institucional está aguardando liquidez e ela vem com volatilidade. Vamos amarrar tudo que a gente viu até aqui. Hoje é um daqueles dias que o silêncio do mercado diz muito. As bolsas estão travadas, o dólar pressionado e o Bitcoin andando de lado. Tudo gira em torno da fala do Fed às 3h30. O mercado está com o freio puxado, esperando um sinal claro. As altcoins estão mais frágeis com destaque negativo para AVAX, Link e NEAR. Bitcoin e Ethereum seguram bem, mas qualquer fala mais dura do Powell pode virar a chave. Hoje, o status do mercado cripto é alerta com viés de oportunidade, mas só depois da fala do Fed. Lembre-se que tudo que você ouviu até agora são sugestões de leitura, não recomendações de investimento. Cautela! Quem está fora, melhor esperar o impacto do Fed para agir com mais clareza. Ponto de atenção: Bitcoin e Ethereum pode reagir fortemente entre 15 horas e 18 horas. Agressividade controlada, só para quem já está posicionado e com stop bem definido. A estratégia do dia é observar, interpretar e só depois agir. Hoje, quem se antecipa demais pode ser engolido pela volatilidade. Às vezes, é no silêncio que o mercado grita. E quem aprende a ouvir esse silêncio sai na frente. Hora do nosso glossário cripto.
Hoje vamos com dois termos muito usados no dia a dia do mercado. Dip significa uma queda temporária no preço que muitos enxergam como uma oportunidade de compra. A famosa frase é buy the dip, ou seja, compre quando cair. Exemplo de hoje, se o Bitcoin cai para $92.000 antes da fala do Fed, pode ser o dip que muita gente estava esperando. FUD, medo, incerteza e dúvida. É quando divulgam informações negativas, muitas vezes exageradas, para gerar medo no mercado e derrubar o preço. Exemplo real, as falas de Trump sobre tarifas contra a China causaram FUD ontem, principalmente nas bolsas da Ásia. Agora você já sabe, dip é queda com oportunidade, FUD é pressão com medo. Aqui no podcast A Voz do Cripto, a gente descomplica o vocabulário do mercado para você dominar o jogo. A gente não controla o mercado, mas pode controlar como a gente reage a ele. E hoje, com a expectativa da fala do Fed, isso vale mais do que nunca. O ATR do Bitcoin está alto nos gráficos de 4 horas, o que significa mais volatilidade. Nesse cenário, stops largos demais correm risco de serem atingidos à toa, e stops curtos podem te tirar do jogo na hora errada. A palavra do dia é precisão. Quem já está comprado, manter posição com stop bem definido, abaixo do último suporte real, não apenas por número redondo. Quem está de fora, observar o impacto da fala do Powell antes de entrar. Hoje o erro pode custar caro. Altcoins com cruz de morte ativa. Evitar entradas hoje. Melhor perder uma entrada do que entrar num rompimento falso. Proteger o capital é tão importante quanto buscar lucro. Em dias como hoje, o investidor preparado é o que age menos e entende mais. Agora vamos dar uma passada rápida nas leituras das principais plataformas de análises institucionais. Glassnode. Dados mostram o aumento do número de bitcoins sendo retirado das exchanges, o que indica acumulação silenciosa. Também foi registrada uma queda no número de endereços com saldo acima de 10 bitcoins, o que sugere redistribuição entre players médios. CryptoQuant, indicador de entrada de stablecoins nas exchanges, está em alta nas últimas 24 horas. Isso costuma sinalizar preparação para compras em massa. O índice de alavancagem está elevado, o que aumenta o risco de movimentos bruscos após o Fed. Sentiment. A análise de Sentiment mostra que o engajamento social com Bitcoin caiu ligeiramente, indicando que muita gente está apenas observando. Isso geralmente antecede grandes movimentações quando o ruído diminui e a ação começa. As plataformas estão sinalizando a acumulação de Bitcoin, entrada de capital via stablecoins e um mercado prestando atenção no que vem por aí. Tudo indica que o movimento forte ainda está por vir, provavelmente depois das 3h30. Para fechar o episódio de hoje, vamos recapitular os pontos mais importantes. Hoje é quarta-feira, 7 de maio de 2025. O mercado está em modo de espera, com foco total na fala do Fed às 3h30. Bitcoin e Ethereum seguem fortes, mas o cenário ainda é de cautela. Altcoins como Avax, Link e Near continuam em zona de alerta. Plataformas como Glassnode e CryptoQuant apontam entrada de capital e acúmulo silencioso. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí de onde você está ouvindo. E mais, compartilha com alguém que precisa entender o mercado sem ser enrolado. Aqui foi Mário Luiz Petrolina e esse foi o seu resumo cripto do dia do podcast A Voz do Cripto. Às vezes é no silêncio que o mercado grita. A gente se vê sexta às 10 horas da manhã. Até lá!